Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ó a Pri Amaral aí. Tá boa, sua linda? Seja bem-vinda. Vamos aguardar o resto da turma pra gente começar essa prosa. A Cláudia, companheira. Oi, Cláudia. Que bom você aqui conosco. A Júlia chegando. Vamos fazer essa prosa. Isso. Deixa eu ver a Júlia entrando aqui. Vamos ver se dá tudo certo. Júlia, aí você me solicita, tá, sua linda? Você tá aqui, mas ainda não tá aparecendo. Se você quiser também eu te chamo, mas é melhor você me solicitar pra gente não fazer ao mesmo tempo. Aê, Júlia. Tudo bem. Cara, eu já tô ensinando as pessoas. Isso. Pri, participa com a gente, faz questões, viu? Importante, a Oh, gente gosta do interativo. Oi, Júlia. boa noite. Tá me vendo? Parece que Ainda eu não tô. não, mas tô te ouvindo. Ah, tá. Vai carregando, né? É, vai carregando. Se não der, você sai, entra de novo. A gente vai acontecendo aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Com fome. Eu trouxe gelatina, você aceita? Porque eu tô sem comer. Deveria aceitar mesmo, que eu também não lanchei hoje. Não é? Eu só almocei hoje, tá muita emoção. Mas como É, diria no sempre, prosa muitas informal, a gente emoções. vai conversando e comendo. Porque Não senão tem passa mal. problema nenhum. Deveria ter trazido até minha frutinha, Mas então, pega também. lá, Júlia. Pega lá, trem. Dá tempo. O povo tá Não, tô entrando. brincando. Tô brincando. Eu não tô aparecendo aqui pra mim. Pra você tá aparecendo ou não? Ainda não. Será que eu tenho que. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, olha aí. Aê! O problema era eu mesmo, na É, verdade. geralmente é Deixa eu entre a virar da pessoa e câmera. a máquina, assim, né? Exatamente. Tô acostumando com esse Instagram aqui. Júlia, que delícia te ver, né? Já que a gente só se vê agora virtualmente, mas agora É mais de perto, verdade. né? Porque a gente encontra lá no grupo Enxame Musical e aqui hoje com a oportunidade dessa troca. Então, deixa eu te apresentar rapidamente para o pessoal, aí você complementa. E Beleza. nós vamos falar desse tema difícil, mas a gente tenta sempre falar com uma certa leveza e o pessoal participa muito, assim, com questões, com Sim. dúvidas, né? Então é bacana a gente poder falar disso. A Júlia, gente, ela é advogada, é voluntária da ONG SOS Mulher e Família, né, junto comigo. A Júlia é tudo de bom. Ela é parceira, sabe assim? Ela fala assim: ah, precisar de ajuda, eu tô aí. É parceira. É verdade. Então, é uma mulher que exercita a sororidade, né? E o altruísmo, né? A solidariedade, enfim. Sou sua fã, é só para dizer isso. É É, recíproco, né? você é professora também, né? Então, muitas Verdade. emoções. Ô, Júlia, Sempre. vamos então começar esse tema, né, que nos é um tema muito caro, né? Eu fiz o doutorado sobre ele, o ativismo de muitos anos também. Eu sei que você se dedica a essa temática com bastante carinho. E aí a gente pôs o título lá. Quem ama mata? Nós já começamos com essa pergunta, né? E o pessoal em casa, se quiser comentar e responder essa pergunta com uma palavra, fica à vontade aí, porque a gente aproveita tudo que vocês trazem, né? Lembra que eu venho com C de Cláudia, você vem com você, e aí eu e você, coração. É só emoção. Então, Júlia, quem ama, mata. Pois é, Cláudia, é uma pergunta dura, né? Porque tem, se a gente for pensar, tem uma dimensão filosófica aí que a gente vai entrar e nunca chega a uma resposta concreta, mas Uhum. assim, né? Se a gente for filosofar aqui sobre o que é o amor, nossa, se perguntarem o que é o amor para mim, não sei responder. Mas partindo de uma perspectiva de respeito, eu acho que quando a gente fala de amor, não tem como a gente dissociar
da noção de respeito em qualquer relação, né? Quando a gente ama o outro, e quando a gente se ama, a gente se respeita e a gente respeita o outro. Então, partindo dessa dimensão básica do respeito, e do respeito, sobretudo, da autonomia do outro, né? Porque Exatamente. quando a gente está falando de amor, a gente está falando do respeitar aquilo que o outro é, independentemente se eu gosto, se eu não gosto, né? Eu ainda brinco e faço, eu gosto muito de escrever, né? Faço umas crônicas, assim, Mas e preciso conhecer. falo muito. Compartilha nesse Verdade. tema. Depois eu compartilho. Guardado não resolve. Eu trago essa reflexão, né? Que amar é diferente de gostar e que é possível a gente amar sem gostar também em alguns momentos, né? Às vezes a gente ama a pessoa, mas a gente não gosta de algumas atitudes, a gente não gosta de algumas coisas que ela faz, e isso é super natural no cotidiano. Mas isso não significa que eu deixo de respeitar, que eu deixo de amar, que eu deixo de querer bem, né? E a dimensão do amor, para mim, vem justamente dessa noção de a gente conseguir respeitar aquilo e aí é o que é o essencial e acho que o mais desafiador do amor, respeitar aquilo que não diz respeito a mim, né? Mas a autonomia do outro, a quem ele é, independentemente do que eu quero, né? Ultrapassando um pouco dessa lógica utilitarista de pensar, não, me agrada, eu amo porque essa pessoa me agrada, eu amo porque essa pessoa me dá prazer, eu amo porque essa pessoa me faz bem, né? E muitas vezes o fazer bem, na verdade, é incomodar a gente, né? O fazer bem, na verdade, é nos fazer crescer, né? Eu sempre parto dessa lógica de que o incômodo é super necessário para a nossa vida, porque é isso que nos faz nos movimentarmos diante de desafios, enfim. Então, acredito que a pessoa que realmente nos ama, ela nos incomoda, né? E eu trato muito essa dimensão até com meu filho, assim, né? Com o Antônio, porque às vezes ele fala, quando a gente fala alguma coisa para ele, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ele diz assim, eu não sou mais seu melhor amigo, vira as costas e sai. Eu falo, tudo bem, filha, eu vou continuar sendo sua melhor amiga, quando você precisar eu tô aqui. O melhor amigo não fala só o que a gente quer ouvir, né? Então, acho que o ponto-chave é isso, quando a gente entende que o outro é uma pessoa. Às vezes é bem difícil, né? E eu falo, essa dimensão até de ser mãe me desafia constantemente com relação a isso, né? O anseio que eu tenho de controlar, muitas vezes, a atitude do meu filho. Então, que é uma criança pequena. Então, isso me Desculpa põe a não, pensar Júlia, que muitas eles vão crescer questões. e a gente continua do mesmo jeito. A gente pode fazer uma live Só depois sobre pior. isso. Preocupa não, tá? Os meus já estão adolescentes. Exatamente, eu tô só aguardando essa fase, porque todo mundo fala isso. Então, Só quando eu troca de penso problema. nessa ânsia de controle, eu vejo muito isso, me faz muito refletir sobre esses contextos de violência contra a mulher, né? Porque muitas vezes esse contexto de violência contra a mulher surge dessa ânsia de controle, né? Dessa ânsia de eu quero que ela seja aquilo que me agrada, aquilo que me faz bem, né? Que corresponde ao que eu quero. Fiquei pensando, enquanto você colocava, tem muitas alunas aqui, ó. Oi, professora! Ó, Coach Lenner, a As gente professoras, né? Não tem jeito. velho, só emoção. A Aline Rocha tá aqui, a Nath maravilhosa. A Solange Freitas maravilhosa, só maravilhosos aqui, ó. Emanuel, Hugo, Malvez, Pri, Renato, enfim, a Cláudia Coutinho maravilhosa, colega. Depois a gente vai comentando de todo mundo. Júlia, enquanto você foi falando, eu fiquei pensando historicamente, né, que é a minha área de origem, Sim. essa questão do amor, né? Se a gente for avaliar, ele muda muito conforme o tempo histórico, o tempo e o espaço, né? Então, hoje a gente vive no século XXI, mas se a gente pegar alguns povos, a gente verifica que os vínculos de afeto, o sentido, o significado desses vínculos são muito diferentes. E mesmo dentro do nosso país, né, no nosso Brasil, pegando as regiões, né, a gente lembrar que antes o relacionamento ele tinha uma relação direta com um negócio, né? O pai de um lado, com o pai do outro Uhum. lado, negociavam os filhos, e no caso da mulher, uma extensão do pai, e depois passava a ser uma extensão do marido. Então aqui a gente já começa, e aí hoje está complexo, né? Porque a gente quer amar, quer ser amado, quer discutir a relação, quer ter prazer, né? Coisa que é só do século XX para a mulher, enfim, quer fazer lá uma DR, ainda quer ter múltiplos orgasmos. Então, só para dizer, que o tema é tão sério que a gente tem que, né, amenizar um pouco para a gente conseguir, inclusive, digerir, né? Mas, assim, só para dizer o quanto que é complexo e que a gente foi inventando, né, esses significados, esses sentidos do próprio relacionamento.
E aí, essa história de que eu matei por amor, né? A gente ouve Uhum. há muito tempo em tribunais de júri, né? Depois de um assassinato, um feminicídio, agora chamado feminicídio, mas antes assassinatos, né? Desde 2015 com a lei, agora feminicídio. E com essa conversa, né? Matei por amor, porque eu perdi o controle, estava sob emoção muito forte. Quantos foram, inclusive, absolvidos mais para trás, ou diminuída a pena, né? Enfim, com esse argumento, né? Então, você foi falando, tudo isso veio passando assim na minha cabeça como um filme. Depois eu quero recomendar um livro da Marisa Correia, Morte em Família, para o pessoal aí. Depois eu pego uns livros aqui para a gente recomendar. Mas então, fiquei pensando quanto que já desde essa construção sobre amores, sobre afeto, a gente já está também construindo as questões de gênero, né? Lugar de homem e de mulher, representações sociais, o que pode, o que não pode, como que isso vai criando o cenário para essa violência doméstica, para essa violência conjugal. Né? Eu me lembro de um caso, a moça chegou na ONG SOS Mulher e Família e dizia, né? Então, aparentemente, a demanda era essa. Ele me bateu porque eu não fiz a janta às 7 da noite. Uma outra, nós brigamos e ele me agrediu porque eu corto cabelo e aí eu passei a cortar cabelo de homens também, de homens, de mulheres, a profissão dela, cabeleireira. E ele falou que de homens não, né? E até ela dava a entender assim, né? E se a gente não tomar cuidado, embarca nessa, né? O profissional, quando não tem o devido preparo. Então, tá fácil, é só ela parar de cortar cabelo de homem. Mas, enfim, quer dizer, a demanda era o cabelo? A demanda era mesmo a janta? Ou é a construção de gênero, né? Então, se a gente não entende uma coisa, não consegue chegar na outra. O que você pensa disso? Nossa, Cláudia, eu penso assim, é muito profundo falar de toda essa questão e assim, quando a gente se propõe a falar de feminicídio, não tem como a gente dissociar. O feminicídio, na verdade, está no último patamar do que a gente vai discutir aqui, que na verdade nada mais é do que a gente está falando de gênero, né? As pessoas arrepiam quando fala essa palavra. As pessoas não, né? Algumas pessoas arrepiam quando se utiliza esse termo, mas na verdade a gente só está falando disso. Uhum. Porque, no fim das contas, o feminicídio é o último estágio de uma violência muito agravada. E nem sempre essa violência vem sendo percebida tão facilmente, né? Às vezes a gente não raro a gente encontra situações de feminicídio em Uhum. que a gente não imaginava, né? Que o que está acontecendo, a gente não conseguia imaginar que existia um quadro de violência anterior, né? Inclusive hoje, quando eu estava pensando nessa fala, eu tenho algumas situações de já ter tratado essa questão de feminicídio e sempre me vem, assim, a questão do caso da Mariana Paranhos, né? Eu, Sim, inclusive, fiz uma daqui de nota de Uberlândia, mas ela pesar. estava em Sim, Araguari, né, no estava em contexto. Araguari, aquela médica, né, que foi em 2018, e esse caso na época eu fiz uma nota de pesar porque ele me fez pensar sobre várias questões, Relata para assim, quem né? não se lembra, Júlia, o caso. Sim, sim. O caso da Mariana, ela era uma médica ginecologista, né? Tava até trabalhando com a Silvia na época, assim, elas estavam com um projeto bem legal e ela estava trabalhando, fazendo plantão e o marido dela chegou lá e eles saíram de carro, aparentemente tinham discutido, alguma coisa assim, aí ele acabou dando algumas facadas nela, né? Várias, não sei quantas, mas várias facadas, agrediu ela, matou ela e matou a filha e se matou também, né? Então foi um caso bem drástico e me lembro assim, claramente quando foi logo cedinho eu acordei, abri para ver notícias e quando eu li o noticiário e vi aquela mensagem que eu vi aquela imagem, eu falei, gente, eu conheço essa mulher. E como foi, então esse caso para mim é muito marcante porque ele traz várias dimensões, né, quando a gente fala de feminicídio, mas a dimensão do rosto conhecido, porque na verdade o feminicídio ele é uma realidade que, infelizmente, a gente está sujeita em vários aspectos da nossa vida. E aí vai entrar, porque a gente muitas vezes fala em feminicídio só com relação a essa questão doméstica, né? Mas por isso que eu sempre recomendo também a leitura da tese da Jaqueline Romeo, da Uhum. Unicamp, né, da tese de doutorado dela, em que ela vai trazer três noções, né, de feminicídio reprodutivo, feminicídio doméstico e feminicídio sexual. Daí ela vai trazer novas dimensões do como a gente está sujeito ao feminicídio, não só
por parte dos nossos parceiros, mas também da violência institucional sobre os nossos corpos, Esse caso da enfim. Mariana, só um parênteses, Júlia, ele mostra, independente de classe social, porque existe um mito aí, uma representação, um imaginário de que essas coisas acontecem com gente pobre, sem instrução. É claro que a gente tem que o Brasil é o quinto lugar no ranking mundial em feminicídios e que a maior parte são mulheres negras e pobres, mas porque são Sim. também a maior parte da população, lamentavelmente, né? Enfim, daí a necessidade de ações afirmativas e políticas públicas, mas essa violência tem cada vez chegado mais na ONG SOS Mulher e Família, pessoas de classe média, média alta, né? Mas que naquele momento estão desprovidas de tudo, né? Ah, tirou tudo de mim, né? Tirou o Sim. cartão de crédito, tirou o cheque, tirou... Enfim, ali naquele momento ela é pobre, né? Mas Não, e Cláudia, essa questão, esse caso da Mariana me trouxe muito isso, né? Até que ponto a gente não fala enquanto rede de apoio também com relação a essas mulheres? Porque, embora a gente saiba que em termos numéricos a gente tem esse recorte realmente de maior índice de violência contra mulheres negras, contra as mulheres pobres, por outro lado, existe, eu suponho, né? Eu até pretendo fazer alguma pesquisa mais efetiva sobre isso, mais empírica, mas suponho também que existe uma subnotificação muito grande com relação a essa violência relativa justamente a mulheres de classe média e alta. Por quê? Primeiro, porque elas são descredibilizadas. Segundo, porque esse agressor normalmente é uma pessoa que é mais difícil da gente associar uma figura de agressor. Então, recentemente, a gente teve o caso do juiz, acho que Roberto Caldas, né? Que era membro da Corte Interamericana de Direitos Humanos, quer né? dizer, você Direitos nunca imagina humanos. que daí venha, né? E o Porque tem um sujeito, né, foi estereótipo, né? Como acusado. se tivesse Sim, escrito assim na testa, sou autor de violência. E isso não vale. E a gente sabe, em torno exatamente. de 10% apenas dos casos buscava-se ajuda pelas pesquisas. É, hoje mais difícil, né, com pandemia, porque agora não é só final de semana, à noite e feriado que o casal se encontra, mas a subnotificação é muito significativa. Fico até preocupada, muito preocupada sempre, além do não cruzamento de dados, né, da polícia civil, Sim. militar, das ONGs, né, enfim, dos vários serviços, né, do hospital de clínicas, né, que ali tem também, sobre violência doméstica, enfim, não tem cruzamento de dados e ainda é subnotificado. Então, duas vezes subnotificado, né, abaixo do que realmente é. Isso é preocupante, porque daí como é que faz políticas públicas adequadas? Como é que você faz projetos de leis, né? Então, é uma preocupação muito significativa essa. Você falou da classe média no doutorado, no mestrado também. Apareceu que às vezes variam os instrumentos de agressão por conta de classe social. Então, a classe média ela tem acesso, né, a armas de fogo, a venenos, né, enfim, enquanto que as classes menos favorecidas têm mais acesso às armas brancas, faca, canivete. Uhum. Então, às vezes a gente encontra essa diferença, pelo menos na amostragem que eu peguei, em termos de objetos de agressão, instrumentos de agressão, locais do corpo ofendidos. Né? A classe média valoriza muito a aparência, então o olho roxo, o nariz quebrado, né? Como é que, até no simbólico, eu fico pensando, porque tem a violência simbólica também, mas eu estou pensando no universo simbólico, né? Como é que alguns locais do corpo, né? A barriga, mulher grávida, 20% ou mais mulheres grávidas, né? E eu encontrei muitos casos também na minha amostragem. Então, é interessante a gente falar que não existe cara, né? Não existe um estereótipo. Enquanto você comenta, eu vou pegar os livros aqui para eu não esquecer que eu quero dar uma dica para o pessoal de livros. Me pediram ontem numa atividade, eu vou pegar aqui, tá? Mas tô te ouvindo, viu, Beleza. Jim? Não, tranquilo. Eu penso bastante sobre isso, né? Esse recorte realmente de classe, ele existe e também nos fala algo, né? Por isso que, e eu que estou trabalhando mais nessa parte do sistema de justiça, principalmente no sistema penal, para mim cada vez fica mais claro como o sistema penal ele é excludente e ele serve realmente para ampliar desigualdades, né? Tanto quando eu Moroso estou também, né, Júlia? Sim, mas assim, o moroso, eu diria talvez que o sistema penal nem é tão moroso quanto o civil, mas vou fazer a defesa. Mas porque temos prazos, né? E geralmente os réus Mas estando na Lei Maria presos da fica Penha mais. fala em pouco tempo e às vezes leva um mês, não fala em 72 Sim, horas. essa é a questão, né? A Lei Maria da Penha ela tem vários prazos mais curtos e normalmente isso até acaba sendo cumprido, mas, por exemplo, esse caso do juiz Roberto Caldas, por exemplo, é um caso que levou muito tempo para a medida protetiva ser concedida, né? E a mulher tinha gravados áudios durante 6 anos, áudios, vídeos,
situações de agressão, tinha funcionária, ela fez uma coletânea, quer dizer, de informações que normalmente não se faz, né? Então, Aham. normalmente, essas mulheres que buscam ajuda, elas não necessariamente fizeram um boletim de ocorrência, não necessariamente contaram para alguém, gravaram, tiraram foto, enfim, ou não vão no momento da agressão efetivamente, né? Fazer um laudo. Então, é muito difícil reunir provas. Essa mulher não, ela tinha 6 anos de provas colhidas e ainda assim teve tanta demora, né? Então, o recorte da classe média acho que está muito voltado também para a dificuldade que se tem de assumir quem é aquele agressor, né? Cobra Porque status justamente o também, agressor, exatamente, o medo agressor não de tem cárie. escândalos, tem patrimônio a preservar, né? Enquanto que a classe menos favorecida vai dividir ali o que? O sofá, um carrinho velho, enfim. Então eu penso que tem essa questão também, né, do status que desfavorece. E desfavorece a mulher de denunciar também, porque muitas vezes ela é descredibilizada, né? Quando ela vai atrás de denunciar, as pessoas falam, ah, essa mulher tá inventando história, né? Esse cara é um juiz, olha, esse fulano é um empresário, aquele ciclano é um excelente pai de família, como que ele é o agressor, né? Uhum. E enquanto a gente não conseguir desmembrar um pouco essa figura do agressor como sendo uma pessoa normal, como qualquer um de nós, né? Mas que tem outros padrões, talvez, de conceber aí. A gente De vai lembrando lidar aquela com ideia do conflito, gênero, né? né? Isso, de lidar com conflito, de entender as mulheres, né, e os homens, o papel que ele entende de mulheres e de homens, né? O Renner falou aqui, na classes mais altas, É, ixi, não vi. o Nas classes Renner mais altas também se tem uma preocupação e habilidade maior em esconder, sim, né, a questão da reputação. tem. Então isso também é algo que me veio com esse caso da Mariana, me veio muito a pensar, a refletir como que a gente chega nessas pessoas para que elas tenham isso, e como que o sistema de justiça penal também vem tratando essas pessoas, né? Porque existe uma dificuldade muito maior de punir pessoas, agressores, né, no caso, que sejam de classe média, que sejam de classe alta. E aí eu tô falando de coisas que eu já vi e que me assustaram profundamente, porque na verdade, assim, o pobre não tem oportunidade de errar, né? O rico muitas vezes é um erro, um vacilo, você não quer sujar a vida dele, você não quer deixar ele com uma Tratamento certidão de diferenciado. antecedentes, né, uma condenação criminal. Então, existe uma dificuldade de se punir essa pessoa, talvez até por uma empatia maior dos julgadores com relação a essas pessoas, porque são da mesma classe, né, em regra, do que com outras pessoas, né? O outro pode ser um agressor mesmo, é um ignorante, é aquele que trabalha num trabalho pesado, então é mais fácil de você assimilar a figura dele como um agressor. Então, eu acredito que isso pesa bastante no fator da mulher de classe média, por exemplo, vir a fazer alguma denúncia, né? Deixa eu Pode fazer agradecer a perguntas, presença aqui gente. de umas pessoas Samon, Débora Salinda, Débora. vai fazer uma pergunta. A Nath está aqui, ó, a Nath do nosso enxame. A Lu está aqui, do enxame, obrigada. Tem também Dra Letícia, né? Porque é sobrenome aí eu não sei assim, mas a Lilian, a Sá Consultoria Educacional, que bacana. A Universitária está aqui com a gente também, Júlia. A Ó, Universitária entrou aqui com a bom gente. demais. Que delícia. Ana, tem também André. Ah, muito bom, gente, que delícia. Lara, a Luciana, a irmã, a Aparecida, prima linda, adoro. Érica, enfim, obrigada, viu, gente, pela presença. Júlia, eu fiquei analisando essa coisa que você traz do. Você citou, né, alguns crimes, e eu fiquei pensando se a gente fosse pôr na cadeia todo mundo, não tinha lugar, né? Então, de novo, a teclinha mágica da educação e do preventivo, né? De novo, porque a gente fala dela todo dia, toda hora, né? Porque não teria mesmo. Se a gente pensar nos índices de Brasil, da subnotificação, da impunidade, do silêncio, né? E por vezes, é claro que não vou generalizar, a gente tem profissionais de excelência na rede de enfrentamento à violência, você é uma, e tem muitos, mas por vezes a gente encontra pessoas que desencorajam. A gente encontra Uhum. pessoas que desanimam a pessoa que buscou ajuda e que acabam cometendo violência institucional, né? Não faz o dever de casa conforme é previsto enquanto política pública. Mas tem profissionais maravilhosos em todos os lugares, em todas as profissões, né? Como não?
Então, fiquei também pensando nos fatores inibidores da busca de ajuda, que não são poucos, né, Júlia? Na sua experiência, você consegue elencar alguns desses fatores que dificultam a pessoa que vive violência num relacionamento próximo, e é bem diferente de viver com pessoa estranha, desconhecida, né? Tem elementos aí no relacionamento que são particularidades, né? Enfim, que você elencaria como central? E é claro que cada caso é único também, mas só para a gente poder pensar um pouco juntas. E a gente está esperando sua pergunta, tá, sua linda? Seu lindo. Inibidores de violência ou inibidores da procura de ajuda, você fala? Fatores inibidores Os da violência? inibidores. O que dificulta buscar ajuda? Ah, tá. Da busca de ajuda. Nossa, são muitos fatores, né, Cláudia? Mas agora você falando disso e da questão da política pública, me veio à mente até essa questão da insuficiência mesmo do sistema penal e do sistema de justiça como um todo. Porque, na verdade, muitas vezes a gente deposita no judiciário uma expectativa de resolução de questões que o judiciário não vai resolver, Não vai. né? E quando a gente está falando, recentemente tem se questionado muito a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, né, como alguns denominam, por exemplo, a mediação, justiça restaurativa. Eu sou suspeita porque eu sou mediadora e sou facilitadora de justiça restaurativa também, Mas eu acho fantástico, mas Júlia, porque se fala, outro dia eu tem vi se discutido isso. algumas falas nessa linha, assim, judicializar a família não significa resolver todos os problemas da família, né? Claro que Sim, não mesmo. num momento assim de muita dor, de raiva, né, de sentimentos mistos, que isso acontece muito nos relacionamentos afetivos, é, acha que aí é a saída, mas a gente sabe que nem sempre, né? Então é importante você tocar nisso. Na verdade, assim, existem muitas críticas por parte de algumas, até de algumas correntes feministas mesmo, com relação à adesão a esse tipo de metodologia alternativa, como alguns querem denominar, né? Assim, a gente tem designado muito mais como métodos adequados, né, para a solução de conflitos, tendo uma forma de tratá-lo melhor do que, não de resolvê-lo necessariamente, mas de tratá-lo, do que falar em um método alternativo, que o alternativo pressupõe que o judiciário seria o meio adequado para resolver, né? E o resto é alternativo ao judiciário. Então, quando a gente fala disso, tem algumas críticas feministas no sentido de dizer, olha, a gente está tentando privatizar uma questão que é pública de novo. A gente teve uma luta para poder publicizar uma questão Publicitar do âmbito que era privado, e agora isso. será que a gente vai voltar de volta para o privado? O que a gente. Existe esse risco? Existe também aquela crítica, aquela desconfiança com relação a dizer por que a gente quer tratar essas questões de violência doméstica dessa forma e não, por exemplo, crimes patrimoniais, questão do tráfico de droga, quais são os interesses políticos realmente envolvidos nessas demandas? Mas, por outro lado, Cláudia, eu, como formação em criminologia, como trabalho com bastante, e acredito muito no potencial da mediação e da justiça restaurativa, e venho cada vez mais pesquisando a esse respeito, não tenho, vou dizer que tem uma resposta para isso, né? Mas estou construindo isso, e prefiro dizer que eu estou nessa fase de construção mesmo. Eu entendo que o sistema judiciário ele não vai trazer as respostas que a gente espera para o combate à violência em várias esferas. E quando a gente adere a essas novas práticas, a outras possibilidades, a gente começa a se atentar um pouco mais à vítima. Porque dentro do sistema de justiça, essa vítima muitas vezes sai frustrada, como você disse, né? A violência institucional que ela sofre, né? Uma vitimização secundária que vai acontecer muito Havia cruzes frequentemente. também, né? Sai de um órgão, manda para o outro e ela está machucada, está se expondo, né? Ela acha que ele vai mudar, que é temporário, que vai passar. Às vezes tem a dependência econômica e por vezes não, ela é chefe de família, mas tem a dependência emocional, né? A gente está falando de amor, né? Até o título, né? Quem ama mata. Às vezes o sujeito ama o amor que o outro tem por ele, né? E não o outro. Enfim, dava para a gente abordar vários tipos, né, de amores, né? A grande Sim. questão é que não dá, e é isso que a gente quer botar um basta, né, dizer não, e as políticas públicas, não dá para a gente lidar com o conflito tendo que lançar a mão do recurso da violência. É esse o ponto. Né? Conflito toda relação tem, vai ter, e isso inclusive nos constitui, é muito bacana, né? Morro de medo, né, do relacionamento assim, ó, morreu, né? É a linha assim, ó, da morte, né? Acabou, não tem mais respiração. Mas não é preciso lançar mão do recurso da violência para lidar com conflito. Existem outras estratégias.
Por isso que eu penso que é muito cultural, é muito da educação, né? Mas como a gente já chegou no ponto de que precisa botar o limite no que está acontecendo, esse talvez seja um grande desafio, né? Botar o limite, mas também construir com os pequenos aí outros formatos de lidar com o conflito. E que, lamentavelmente, ainda a gente, na Sim. construção de gênero, muitas famílias, pais, mães, cuidadores, falam para os filhos: para de chorar, que isso é coisa de menininha. Se apanhou na rua, vai apanhar aqui de novo para o menino. Né? Quer dizer, o que está ensinando aí? Ó, mediante a violência, usa a violência, vai para cima. Né? E por vezes a Sim. menina é ensinada a chorar, a se conter. Claro que isso também vem se modificando, mas a gente ainda encontra esse tipo de permanência em termos das sociabilidades. Né? Sim, e isso é um. Eu acredito que esses pontos culturais que você tem trazendo, você vem trazendo, né, sociais, culturais, eles são muito associados aí, já respondendo, né, que você tinha perguntado dos fatores que vão inibir essa denúncia, estão muito ligados a isso também, né? Por isso que eu acredito que talvez essas saídas, né, que hoje, não sei ainda qual a forma melhor de estruturar tudo isso, mas eu acredito sim que essas saídas, esses métodos, né, de justiça restaurativa principalmente, ou de mediação criminal, que também é algo muito novo aqui ainda no Brasil, mas eles podem trazer talvez uma sensação de satisfação maior para essa vítima, de se sentir ouvida, de se sentir acolhida. Isso não significa necessariamente um perdão, isso não significa necessariamente, olha, tudo ficou lindo, agora eles voltaram a ser, vão ser amigos, vai dar tudo certo. Não é isso. A proposta dessas novas metodologias não é de fazer selar a paz e o amor entre aquelas pessoas, mas simplesmente de ouvir os envolvidos, ouvir as necessidades que estão ali presentes, né, em razão daquele dano que aconteceu, e o que pode ser feito para suprir essas necessidades, principalmente com relação à vítima. Então isso resgata muito um aspecto cultural, e essas propostas vêm muito da ancestralidade indígena, né? De trazer a ideia de que a gente não resolve o conflito excluindo o outro, né? Mas a gente resolve integrando, Ou seja, trazendo eles ele para são assumir a também responsabilidade. sujeitos da própria história e da busca da, entre aspas, solução, né? Então, acho que isso é Sim. interessante, né? Quer dizer, no sentido de ser sujeito, ser De se copartícipe, se responsabilizar, exatamente, se responsabilizar. implicar naquilo. Porque cumprir uma pena, ser punido por aquilo, não vai necessariamente fazer você mudar suas atitudes, enxergar o fato de outra forma, entender o mal que você causou ao outro, né? Uhum. Então, o fato de você trazer essa perspectiva de uma reflexão, trazer essa perspectiva de ouvir o que o outro sentiu em Uhum. razão daquilo, né? Inclusive a raiva, inclusive a aversão que pode surgir. Claro que nem sempre isso é adequado, né? Claro que cada situação vai trazer uma análise, vai demandar uma análise específica, a gente precisa ver se realmente esse encontro é possível, necessário e não mais lesivo, mais danoso para essa vítima, por exemplo, mas há casos em que isso é muito construtivo, eu acredito, né? Essas E até para o possibilidades são muito profissional, construtivas. esse tempo do sujeito profissional entender, porque uma coisa é atendimento profissional, técnico, né, Júlia? Outra coisa é aconselhamento, né, de Uhum. vizinha, de amigo, de parente, do local religioso que a gente frequenta, né? São diferentes. Não estou dizendo que é melhor nem pior, estou dizendo que são diferentes. Então, um atendimento profissional qualificado, o profissional tem ali um conhecimento, né, sobre os trâmites e vai dar orientação. Mas é importante a gente saber que nessa escuta ativa, sem preconceito, sem julgamentos, do profissional, ele também precisa respeitar o tempo interno de quem está sendo atendido. Porque não é o meu tempo, é o tempo de quem está sendo atendido. Então, por exemplo, a Débora está fazendo aqui uma questão. Ela ajudou uma ajudante, eu falo que são gestoras, né? Porque são tudo de bom na nossa vida, né? Enfim, na vida de muita gente, né? Os colaboradores. E que foi agredida e depois de uma semana ela voltou para o agressor. Como podemos fazer para conscientizar? Então, Débora, é muito comum, né? E aí vamos falar um pouco, né, desse ciclo, né, Júlia, que a gente fala às vezes da tensão, agressão, e aí vem a violência, e depois a lua de mel, pede perdão, nunca mais vai acontecer, né? Aí a expectativa do outro que pode de achar que muda alguém, né? Enfim. E eu até chamo de espiral, eu nem falo em ciclo, porque o espiral é aberto, né? Então, na tese, eu usei o termo espiral. O ciclo parece que é fechado e não tem como romper, e tem, né? Cada um no seu tempo interno, com a sua história, mas é possível romper, sim.
e fortalecer essa mulher, né? Então, Débora, leva ela, vai junto. Ou então, conversa no sentido de falar, ó, tem esses e esses órgãos na cidade, vamos lá, eu te acompanho, para você ter uma orientação, você se fortalecer para tomar uma decisão, né? Ninguém nem precisa ficar sabendo que você foi. Não é legal isso? Como é que E isso é você muito procede nesses importante, casos? Cláudia, que você está falando. Eu sei que isso é uma angústia que normalmente quando as pessoas, não só como profissionais, né? Muitas vezes enquanto amigas, enquanto filhas, enquanto tias, parentes, enfim, a gente tem essa angústia de muitas vezes querer tomar uma decisão no lugar daquela pessoa. E esse é um ponto crucial que todo profissional que atua nas situações de violência doméstica precisa estar atento. Porque, na verdade, o foco desse atendimento é a mulher, e quando a gente se centra nisso e entende que ela é a protagonista da história dela, mesmo que ela esteja numa situação, num contexto que a gente julgue, né, um contexto delicado, um contexto violento, a gente não pode tomar a decisão em nome dela, né? Isso não quer dizer que a gente tira a nossa responsabilidade, né? A nossa responsabilidade é alertar, a nossa responsabilidade é conscientizar, mas também Acolher. é isso. E também é esperar o que ela quer, porque a gente não conhece a vida dela, né? Você fala do ciclo, por exemplo, você trouxe essa noção do espiral, achei interessante, porque também tem outros autores que vão criticando essa noção de ciclo, porque parece que tudo acontece na mesma linha sempre, É né? Que acontece da linear. mesma forma. E na verdade não é, porque a vida não é assim, Não. né? A vida acontece uma série de fatores ali que vão fazer com que essa mulher, inclusive, queira ficar. Porque não significa que ela simplesmente aconteceu uma violência e pronto, então ela tem que ir embora. Não necessariamente, porque o sentimento dela tem milhares de coisas passando, né? Às vezes tem filho em comum, moram juntos, tem uma dependência financeira, né? Em algumas situações acontece também, emocional, dependência emocional acontece também, tem falta de amparo familiar, né? Então tem uma série de fatores que fazem com que ela se sinta tendente a repensar, né? Fora questões culturais, porque a gente ouve desde cedo, olha, se você troca de homem, você só troca de problemas, né? Porque, na verdade, Uhum. todos, você vai mudar só os seus problemas. Em alguma medida, qualquer relacionamento é assim, né? Se a gente troca de relacionamento, na verdade, todos vão ter seus conflitos, isso é natural do ser humano. Mas a ideia é justamente da gente entender que se a gente acredita na potencialidade do ser humano de se transformar, e eu acredito, né? Por isso que eu tendo cada vez mais a uma lógica abolicionista, no sentido penal da coisa, né? Do direito penal, mas porque eu acredito na potencialidade de transformação humana, mas para a gente trabalhar isso, a gente precisa realmente acreditar, depositar novas ferramentas nos nossos sistemas de educação, né? A gente precisa desenvolver novas ferramentas de dentro de casa, como você disse, né? Tratar diferentemente os nossos filhos, saber trazer essas questões de uma forma cotidiana, natural, né? Com relação a essas questões de gênero. Então, quando a gente vai trabalhando nisso cotidianamente em várias esferas, quando a gente tem políticas públicas efetivas nesse sentido, a gente consegue acreditar. Porque se a gente não adianta, por isso que eu costumo dizer, gente, não adianta vocês quererem crucificar o agressor. É claro que muitas vezes a resposta que a gente tem no nosso sistema hoje é a resposta penal, né? É o que a gente encontra como resposta do nosso sistema jurídico, mas a gente não pode crucificar essa criatura porque a mulher. Tudo bem, aquele relacionamento pode ser rompido, mas depois ele vai se relacionar com outra mulher e vai repetir essa situação de violência. Então, eu preciso me importar com esse agressor também. Eu preciso trazer nele as reflexões sobre isso, porque se ele vai ter o mesmo funcionamento a vida inteira, né? Claro, pode ser que aconteça, pode ser, mas pode ser que ele nunca tenha tido acesso a outras informações, pode ser que ele nunca tenha pensado sobre aquilo que ele aprendeu ao longo da vida, né? Uhum. Pode ser que ele esteja reproduzindo um modelo que ele já vivenciou na casa dele. Então tem vários fatores. Se a gente não provoca isso com esse agressor, se a gente não olha para ele, se a gente não entende também, né, esse contexto que ele vivencia, fica muito difícil da gente romper com essa lógica de violência, né? De modo, Débora, que a gente não acredita que a mulher gosta de apanhar, a não ser em situações, né? Aí é sadomasoquismo, passa por outra coisa, que a gente está falando de violência doméstica e a gente está falando de gente que sofre e gente que não gosta de apanhar, mas que tem dificuldade em lidar com a situação, porque é muito difícil você viver uma situação de violência com alguém que você investiu sonhos, projetos, filhos, sexualidade.
né? Nos depoimentos a gente vê muito, nossa, no início era tudo tão bom, é como se fosse o príncipe encantado, né? Que a gente ainda tem essa coisa das tecnologias de gênero, dos contos de fada. Foi ótimo no curso Feminismos para a Autonomia dessa semana, o pessoal trazer sobre desprincesamento, né? Essa coisa da subalternidade, vem um homem me beija, eu desperto para o mundo, enfim. Isso tudo é muito forte, né? Os brinquedos, as brincadeiras, né? E a sociabilidade que meninos e meninas vão tendo, né? Para ir se constituindo. E esse homem também, né? Então ele está denunciando de algum modo, fragilizada a autoestima também. Aproveitar que a Rô está aqui, ó, Rô, maravilhosa, terapeuta, psicóloga, show. Adoro, Rosário, linda, saudade. Cecília, cunhada, espetáculo. A Cláudia Coutinho, que está dizendo que você é uma grande mediadora judicial, amante da justiça restaurativa, colega maravilhosa. Mas então, Júlia, essa questão, né, que eu acho que é importante, tem umas colocações aqui também. Ó. Não sei mais como agir, porque ela volta. Então, às vezes volta, às vezes sai, né? Às vezes vai para o atendimento, fica um ano sem aparecer, volta de novo. Né? É assim, é no tempo do sujeito, né, Júlia? Eu acho que isso é E importante é da isso. gente E reforçar. acho que às vezes a gente tem uma ansiedade enquanto sistema de política pública, por exemplo, a gente, enquanto serviço, né, de apoio a essa mulher, muitas vezes a gente tem essa ansiedade porque a gente está acostumado com um processo linear, né? Então, olha, eu falei aqui hoje, atendi hoje, daqui a um mês eu espero que essa pessoa tenha tomado alguma iniciativa, daqui a 2 meses eu espero que tudo tenha acabado. Só que a vida não é assim, né? O nosso cotidiano não é esse. A gente sabe que quando a gente volta para nossa vida pessoal, né? E aí cada uma vai fazer a sua análise, mas quando a gente se volta para a nossa vida pessoal, a gente percebe quanto tempo a gente não leva para poder lidar com os conflitos que a gente tem e que sejam conflitos mínimos. Imagine situações de violência que são muito mais complexas e quando envolvem uma família, ainda mais. Então, Ah, tudo isso demanda um tempo que está sim. fora do nosso O controle. César está dizendo aqui que, na maioria das vezes, o agressor ameaça a parceira, é verdade. Inclusive, diz assim, se você procurar ajuda, eu te mato. Mas a gente sabe que, ao não Uhum. buscar ajuda, é que essa violência vai se intensificando. Mas é fato. Inclusive, algumas também usam a instituição para dizer assim, ó, tô segura. E nem sempre estão. Elas podem estar com a medida protetiva na mão. É papel. A medida protetiva que afasta esse autor do lar é papel. Né? Nós tivemos vários casos de feminicídio e a mulher já tinha denunciado, estava com medida protetiva na mão. E ele não podia chegar a tantos metros dela. Né? Então, assim, de qualquer forma, é preciso, né, ter essa preocupação. E outra coisa, nem sempre a política pública se aciona, ela está ali. Agora, nós temos, por exemplo, virtualmente, né? Minas Gerais aprovou a lei e demorou demais. Parece que até questões de trânsito vieram primeiro, de patrimônio, depois é que veio para fazer o registro da ocorrência virtualmente e também de medida protetiva, né? O Estado de Minas Gerais agora já tem e ao final a gente passa da rede de enfrentamento que tem em Uberlândia para as pessoas poderem pensar nas redes, nas suas cidades, etc. Que eu acho que é importante. Mas você falou do autor, uma das diferenças, dos diferenciais da ONG SOS Mulher e Família é exatamente, desde que existe, né? Desde 97, que a gente fundou lá, esse atendimento ao autor da violência. Claro que às vezes no individual, às vezes em grupo, às vezes o casal, cada caso é único, se ele está ameaçando ela de morte, você não põe os dois para terapia de casal. Enfim, mas porque se esse homem que está denunciando sua fragilizada autoestima, medo da perda, inconscientemente, né? Ciúme possessivo, né? Então ele está mostrando também medo, ele está mostrando fragilidade, né? Se ele precisa transformar um micropoder num macropoder, destruindo, detonando a outra pessoa, tem coisa aqui, né? Então, trabalhar com ele, mostrar dessas construções de masculinidades tóxicas e ele conseguir enxergar, pode ser possibilidade de lançar mão de outros recursos para lidar com as situações conflituosas. E aconteceu várias situações assim, né, de atendimento na ONG e desses homens até no início vinham meio assim como se fossem obrigados, daí depois começaram a gostar. Nossa, eu não tinha pensado isso, não tinha enxergado isso, não vi que eu tenho tanto assim, né, do meu pai, ele fazia com a minha mãe, nem sempre filho de peixe é peixinho, mas a gente ouve nessas narrativas que por vezes aprende em casa, né? Então, assim, é possível. A gente acredita tanto que a gente está nessa, né, Júlia?
assim, Não, e na verdade, tempos. assim, a gente dá aquilo que a gente tem, né? Eu costumo falar isso em várias esferas da vida, a gente dá o que a gente tem. Então, se esses homens não recebem, né, abertura para isso, a Natália tá até perguntando isso, esses homens estariam abertos, sabe, Natália? Não necessariamente eles estão abertos num primeiro momento, mas justamente porque eles vieram de uma tendência a vida inteira que foi construída dessa forma. A gente tende a se aproximar daquilo que a gente identifica, né, na vida. Então, a gente tende a ficar próximo daqueles lugares. A gente vai frequentar os lugares em que as pessoas vão reproduzir os mesmos discursos que nos apetecem, né, que nos fazem bem. A gente vai estar num círculo em que a gente quer estar bem, assim como esses homens também estarão. Então é muito difícil tirá-los desse meio para pensar que existem outras perspectivas. Aham. Quando, por isso que muitas vezes esses grupos funcionam, né? Quando esses homens são obrigados a comparecer, porque pouquíssimos vão por livre e espontânea vontade. E isso a gente tem várias pesquisas nesse E não sentido. à toa, Mas né, Júlia, que a nossa luta em Uberlândia, e a gente teve um tempo a parceria com o Fórum, precisamos retomar depois da pandemia, né, porque mudou também o responsável, né, pela vara, o sim. promotor, mas a gente sempre solicitou o encaminhamento compulsório, obrigatório, porque senão não passa nem na porta. Mas é o que eu disse, na medida em que chegam e vêm, que a gente não está ali para brigar com eles, para poder na cara deles, não, né? A gente está ali para escutar, para compreender, para eles poderem trocar também entre eles, né? Porque o bacana do grupo é essa coisa do espelho, né? Cada um está num momento na vida e está saindo daquele momento ou entrando, então o grupo vai também ajudando, né? Uma época eu coordenei junto com a psicóloga um grupo, ele durou mais de ano, com A mulheres, percepção se amplia, mas né? com Então, autores é assim, fantástico. Sim. eles chegam muitas vezes reticentes, né? Eles estão ali porque eles estão obrigados, né? Muitas vezes eles não querem falar, eles não querem participar, e isso é comum, porque ele está num lugar em que ele está rotulado de agressor. Ele saiu porque ele foi considerado, olha, você precisa ir porque você é um agressor. Ninguém quer ser rotulado de agressor. Ninguém quer reconhecer as próprias violências que reproduz facilmente, né? Às vezes isso Uhum. leva um trabalho gigantesco nas nossas vidas, né? Porque a gente reproduz pequenas violências aí ao longo da vida. Então, ser rotulado, estar nesse lugar de agressor, reconhecer isso, saber que as pessoas, né, estão te olhando como um agressor, até você conseguir entender que aquele espaço, ok, eu vim aqui porque eu fui tratado como um agressor, mas você entender que esse espaço pode ser um espaço de construção, um espaço de renovação, um espaço que vai abrir perspectivas, né, olhares e tudo, isso faz uma transformação na pessoa. Não estou falando que vai chegar lá, vai sair o santo beato, vai para o céu a partir dali, né? Quem sou eu para julgar a vida de cada um? Mas existe pelo menos uma apresentação de algo novo, que muitas Uhum. vezes esse homem não conhecia, né? E ele passa a conhecer uma perspectiva diferente, ou ele passa a se questionar, ou ele passa a identificar no outro, porque às vezes é muito comum, a gente identifica a violência na ação do outro, mas não identifica na nossa. Daí quando a Isso. gente ouve o outro falando, percebe que existe aquela violência, a gente fala, nossa, peraí, e eu também fiz isso, caramba. Então, será que eu também sou violento, né? E aí ele se põe em questão. E é desafiador, né, Júlia? A Cláudia Coutinho está até falando aqui da questão dos círculos de construção da paz nas comunidades. É desafiador a construção dessa cultura da paz, que não pressupõe ausência de conflito, pressupõe Com ausência de certeza. violência. Lembrando que a violência não é só física, gente, e nem vai dar tempo da gente falar de todas elas, porque já faltam 10 minutos. Olha como passa rápido que a antipatia, quando a convidada é boa demais, ou coisa difícil. Então, ela é também. E aí você caiu, Júlia, só porque eu falei que você é boa, você caiu? Não cai, não. Então, essa violência volta, faz que nem na vida. Caiu, levanta e vem. Resistência. E aí, essa violência é física, mas ela também é psicológica, moral, emocional. O sujeito pode destruir a mulher sem encostar a mão nela. A gente encontra cárceres privados vermelho de prostituta, nada contra as prostitutas, que só existe porque existem demandas, e das profissões mais antigas do mundo. Volta, Júlia! Eu vou aqui conversando com o povo enquanto você vem. Apertei o botão aqui. E então, assim, humilhação, vigilância, a gente encontra muito a partir de um ciúme possessivo. Ah, você está nesse lugar? Então filma aí, mostra aí para mim que você está com a câmera. Quero a senha do seu celular, quero a senha das suas redes sociais. Então, gente, a escravidão acabou em 1888, só que não, né? Então, a gente encontra relacionamentos onde um
acha que o outro é extensão, é propriedade. Né? Até a história do sobrenome, né, que vem o sobrenome do marido no final, isso tem a ver com essa coisa de que eu sou uma extensão, uma propriedade, eu estou sob tutela, saí do pai e vou para o marido. Isso é muito forte ainda em alguns relacionamentos. Claro que tem mulheres também ciumentas, mas a gente tem encontrado, em termos de índices de estatística, muito mais mulheres, né? A ONG atende autores de violência? Sim. Atende o homem enquanto vítima? Sim. Mas quantos casos apareceram? Olha, muito poucos, 90 e tantos por cento são mulheres que buscam. Até porque a cultura também dificulta o homem a buscar ajuda. Olha que doido, né? Ah, mas você apanhou da mulher ou ela te arremessou coisas, né? Enfim. E uma vez chegou um, eu me lembro direitinho, ele falou assim, vocês me seguram para eu não matar aquela mulher. Ele falou, bem-vindo, vamos lá, vamos conversar, enfim. Como chegou um falando, ela puxa meus cabelos, ela me arremessa coisa, enfim, mas é mínimo em termos de estatística, mas existe. Então, Bruno, obrigado pela presença. César com perguntas muito boas, Maíra, Tatá também, Ana Vieira. Volta, Júlia! A Cláudia está falando da validação dos sentimentos dos sujeitos envolvidos, vítima e agressor. Eu tenho até usado, sabe, Cláudia, a terminologia autores de violência. Me parece menos estigmatizado no sentido desse sujeito se abrir, né, para participar, para estar nos grupos, ou para estar no atendimento. Lízia, obrigada. Anne, Ateliê, like. Ó, só gente maravilhosa aqui. Júlia, vê se você consegue voltar, sua linda, para a gente despedir do povo, que ainda tem uns... Aqui, a Júlia, vamos ver se agora dá certo. Que ainda temos ainda uns 10 minutinhos. A Ana Vieira. Então, gente, não precisa encostar a mão para a violência acontecer. Essa violência da humilhação, do cárcere privado, né, da destruição. Você é péssima mãe, você é ruim de cama, você nunca vai arrumar outro homem. Sabe essa coisa de você colocar autoestima? Enquanto você cai, eu estava falando da violência psicológica. Eu tava vendo então aqui tá. você. Minha mãe entrando aí, oi, mãe! Tá aparecendo. Te amo. Então, Júlia, estava contando, quer dizer, você não precisa encostar a mão no sujeito para a violência acontecer, né? E é lamentável que às vezes a gente, na busca de ajuda, ouve, né, isso. Ah, mas ele tentou te matar? Né? Porque como se houvesse mais grave, menos grave, tem essa história aí, né? Enfim. Mas o próximo passo é matar, né? Se você ameaça, qual que é o próximo passo? Não é? Então, E assim, vai lá. você falando dessa questão, Cláudio, me faz pensar um outro ponto, né? Que eu achei, pensando hoje nessa conversa, e é o que eu venho refletindo cada vez mais, a forma de reconhecer outros tipos de feminicídio, né? Porque a gente traz muito comumente essa questão do feminicídio doméstico, e por isso que eu sempre recomendo essa tese da Jaqueline Romeo, porque ela vem abrangendo mais essa questão do feminicídio sexual e do feminicídio reprodutivo, por exemplo, né? O feminicídio reprodutivo, ele vai estar dentro da ideia das mulheres que são vítimas, né, de uma situação de um aborto clandestino, porque o nosso Estado, né, não permite o aborto só naquelas situações específicas, enfim. Então, as mulheres que clandestinamente, né, mulheres pobres, que clandestinamente Pobres, vão negras, submeter... né, de favelas, Sim, porque a rica faz bem feito, né? Fora do Brasil ou sim. aqui. Compra remédio, enfim. Então, elas se submetem a um aborto clandestino e acabam falecendo em decorrência disso, ou as mulheres que são vítimas de violências em situação de parto e pós-parto, que é até uma questão, uma realidade que eu milito bastante nas questões de violência obstétrica. Então, que a gente vê também frequentemente acontecendo, mas não necessariamente a gente nomeia como tal, porque os profissionais que estão envolvidos com isso são profissionais da saúde, são médicos, né, são médicas. Então, a gente tem uma dificuldade gigantesca também de reconhecer essa categoria como uma categoria perpetradora de violência. Então, tem essa questão e que, na verdade, está ligado diretamente a isso, a como nós, mulheres, somos cerceadas dos nossos direitos reprodutivos, né, sexuais e reprodutivos. Então, isso é um tipo de feminicídio também. As mulheres estão sendo mortas em razão disso. A gente tem também a questão do feminicídio sexual, e aí eu tive recentemente até um caso que o feminicídio sexual ele vai trazer aquela dimensão
de uma mulher que morre, né, ou pelo menos o sujeito tentou matá-la em decorrência de um abuso sexual. Abusou sexualmente da mulher e depois tenta matá-la, né? O nosso Código Penal, ele traz duas hipóteses de feminicídio, né? A primeira hipótese é a situação da violência doméstica familiar e o segundo inciso, ele vai trazer a noção de menosprezo ou discriminação à condição da mulher. E esse segundo inciso, ele quase não é falado. É como se ele não existisse. E na prática ele existe demais, né? Eu tive um caso recentemente aqui em Uberlândia, inclusive, que o sujeito violentou a mulher, estuprou a mulher e depois tentou matá-la, né? Deu vários golpes, enfim, e quase matou por uma Tinha questão assim. relacionamento com ela ou era alguém estranho? Não, Porque é comum também nenhum quando tem relacionamento. relacionamento, né? Gente, Na existe rua, estupro no né? casamento, tá? Basta não consentir, Sim. é estupro. Foi na rua, né? Então, assim, são situações em que. E aí, o promotor, né? A promotoria adora colocar a qualificadora, mas não se coloca, não se entende o feminicídio sexual como uma forma de menosprezo à condição da mulher. Ainda existe uma grande dificuldade, né? Enquanto assistentes à acusação, a gente tentou a incidência dessa qualificadora, mas aí tem uma questão de legitimidade, é mais uma questão processual mesmo. Mas a gente recorreu, e aí o próprio procurador de justiça, né? Foi super legal, porque assim, apesar da gente não ganhar um recurso justamente por conta dessa questão de legitimidade, que a gente sabia que não teria, isso foi pelo Todas por Ela, né? Pelo projeto Todas por Ela. Apesar da gente não ganhar o recurso em si, para a gente foi super interessante ter esse parecer favorável da Procuradoria, né? Então, o representante do Ministério Público da Procuradoria de Justiça, né? Procuradoria-Geral de Justiça aqui de Minas, deu um parecer todo sustentando que aquilo que a gente tinha argumentado fazia todo sentido, que na verdade isso que seria uma falta até do representante do Ministério Público não ter colocado essa qualificadora, porque na verdade o feminicídio sexual nada mais é do que a materialização concreta do menosprezo à condição da mulher. Quer dizer, você utilizar-se do corpo dessa mulher como objeto sexual e a partir daí descartá-lo, né, tentando acabar com a vida dessa pessoa, você está demonstrando claramente um menosprezo para aquela condição daquela pessoa, daquela mulher, né? E normalmente a gente tem também pesquisas trazendo, né, que as mulheres são mais vítimas de violência sexual. Então, quando a gente tem Nós esses também estamos no ranking, contextos, né, em violência sexual, não só em sim, feminicídios, né? Nisso, sim. no Então, futebol não, mas isso é nisso a uma gente está no forma de ranking. feminicídio. Então, a gente precisa reconhecer e nomear isso como tal. E como o judiciário tem uma dificuldade de ver isso. Então, e justamente nesse recurso eu sustentei muito isso. Como a gente tem dificuldade de entender concretamente o que é o menosprezo e discriminação à condição da mulher. Ele está lá na lei, mas e aí? Qual é a situação prática que eu vou incidir isso daqui? Né? Então, existe uma dificuldade porque o judiciário também é um judiciário amplamente masculinizado, enfim, tem outras questões aí que a gente pode debater depois, né? Mas Como a gente disse, né, tem profissionais de excelência que fazem uma escuta ativa, que faz a diferença na vida da pessoa, que ela diz assim, nossa senhora, eu agradeço muito esse acolhimento, mudou minha vida, a minha cabeça mudou, claro que não é do dia para a noite, porque não tem varinha mágica, né? Mas é um processo. O bacana lá da ONG é esse atendimento continuado, né? Social, psicológico e jurídico gratuito. Só vai dar tempo da gente falar da rede. Inclusive, eu estou vendo aqui, ó, tem o João Lucas, PM, ó, profissional da rede, parceiro, né? É de qual, João Lucas, você? Porque são super parceiros, né? Então, o poder público, de um modo geral, e a gente tem a sociedade civil também. A Natália está colocando. Jane, obrigada pela presença do enxame maravilhosa. Jussiara, Isadora. E aí, Júlia, vamos falar um pouquinho então dessa rede para a gente finalizar e o pessoal poder anotar. Gente, anota. Por que a gente está falando para anotar? Porque se a cada 2 minutos antes da pandemia uma mulher era agredida, com a pandemia isso deve ter reduzido assim, para 30 segundos. Né? Então a gente marca aqui ó, no relógio, 30 segundos, uma mulher está sendo agredida e talvez até mais pela subnotificação. Então, você conhece alguém que vive violência doméstica, violência no relacionamento, seja ele formal ou informal, no casamento ou no noivado, no namoro, casal hétero ou homossexual, não importa. Você conhece, eu conheço, a Júlia conhece. Né? A gente pode não saber, mas a gente conhece. Então é importante ter essa rede, né, de enfrentamento. E a hora que terminar aqui, eu vou postar também a rede toda com os telefones durante a pandemia. Por exemplo, a ONG agora atende por WhatsApp para garantir a segurança da equipe e também das pessoas atendidas, né? Mas aumentou em 80% os atendimentos lá da SOS Mulher e Família, né, Júlia? Então, você quer falar de alguma rede? Fala do Todas,
né? Eu tô aqui com um Sim. folhetinho, porque o telefone a gente não decora, né? É, Custa não, sabão telefone não mesmo. sei de cor de nada, mas assim, É, a gente tem aqui vários mecanismos, né, de acionar. A gente tem, acho que o SOS ele vai ter um atendimento mais amplo, né, porque lá a gente vai ter atendimento jurídico, psicológico, social. Então a gente tem uma amplitude de atendimento muito grande na ONG SOS Mulher e Família, que eu acho que é extremamente benéfico. Para as demandas judicializadas, né, ou judicializáveis, porque a gente precisa levar ao juízo, a gente tem o Todas por Ela, que trabalha também gratuitamente aqui na UFO, né, no ESAJUP, atende aqui na UFO, então no Santa Mônica. Agora as atividades estão diferenciadas, né, em razão da pandemia, mas ainda assim existe esse atendimento. Tem a Delegacia da Mulher, a Defensoria Pública, a doutora Bárbara, que está aí, né, fazendo um excelente parceira. trabalho com Uhum. relação ao Tá atendimento das trabalhando a mulheres lá morrer na nesse delegacia. Pois contexto de é. pandemia. Então, assim, a gente tem uma rede, vamos dizer assim, nunca é suficiente, né, para toda a Uhum. demanda que se tem, mas existem pessoas que estão aí envolvidas e trabalhando a fundo nesse Muito. propósito. O telefone da ONG SOS Mulher e Família, 996367862, 996367862. Para violência sexual, a gente tem no Hospital de Clínicas da UFO, Nua Vidas, grande parceira, Helena Uhum, maravilhosa. excelente. 3218-2157, ali que se realiza também o aborto legal naqueles casos de risco de vida para a mãe, má formação fetal, estupro, etc. Nós só temos 20 segundos, mas eu vou conseguir mais uma. Em Uberlândia tem a Casa Abrigo Travessia, como casa de passagem até a Delegacia de Mulheres abrir, porque funciona em horário comercial, apesar da nossa luta para ter o plantão, né? Mas, e aí tem também